Fala, Nação Bugrina, boa noite. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. O Arquibancada Guarani de número 144, nesse pré-jogo de Guarani e Avaí. E é um jogo decisivo, é final para nós. Muito obrigado, agradecer sempre a adesão, as inscrições, as visualizações, os likes, o acompanhamento no Instagram. Quem quiser, segue lá no Instagram também. Agradecer muito vocês tudo isso, tá certo? Bem, hoje, no dia de hoje, nós tivemos um monte de gente importante, Neto, Amoroso, por exemplo, que estavam chamando, conclamando a torcida para a gente estar lá amanhã. E é dia de estarmos lá amanhã, amanhã é dia, amanhã é final, amanhã é dia da gente fazer a nossa parte, empurrando na reta final o Guarani. Nós estamos na retinha final do campeonato, são 3 jogos e esse jogo para nós é muito importante. Muito importante, um jogo difícil, um jogo contra um adversário direto. E a vitória é o que interessa para a gente. Né? A gente muito discutiu sobre as chances do Guarani. Claro, vai depender de alguns resultados. O Guarani só depende dele, é verdade. Mas dependendo de alguns resultados, o caminho pode ficar mais fácil. Mas mesmo assim, não é tão fácil assim. A história é, temos que vencer os próximos 2 jogos. Né? Mas e se empatar um? Se empatar um, nós somos obrigados a vencer os 2 últimos jogos, inclusive contra o Botafogo. Né? Para que a gente garanta. Pode acontecer de a gente subir com 2 vitórias só agora? Provável que sim. Se a gente vencer os próximos 2 jogos, é muito provável que a gente consiga subir. Mas vai depender de alguns resultados. Pode ser que a gente precise de um empate contra o Botafogo. Portanto, gente, amanhã temos que focar amanhã. Não é hora mais agora, nesse momento, de a gente falar de planejamento ainda para o ano que vem. Em algum momento ali atrás foi. Nesse momento, como o campeonato veio de novo para o nosso colo e nós fomos tentar buscar esse último suspiro, agora é a hora de deixar para lá um pouco o que a gente estava pensando para o ano que vem, esquecer os erros cometidos, pelo menos no que diz respeito a críticas, e tentar empurrar esse time que nós temos para subir para a Série A. Eu tenho falado também ao longo desses dias que, na minha opinião, tanto o Goiás quanto o Avaí têm elencos mais completos, elencos maiores, com mais peças de reposição, obviamente muito mais investimento do que teve o Guarani. Porém, acho o futebol de todos eles muito parecido. A campanha mostra isso, nós já vamos falar daqui a pouquinho, é muito parecida também. Não tem o que temer, mas sim, temos que tomar um cuidado porque é muito igual. O jogo vai ser no detalhe amanhã. O Guarani hoje tem 35 jogos, são 56 pontos, 15 vitórias, 11 empates, 48 gols pró, 37 contra, mais 11 de saldo, 53,3 de aproveitamento. Já o Avaí, que é o terceiro colocado, nos mesmos 35, 58 pontos, 16 vitórias. O saldo é o mesmo, mais 11, só que eles fizeram menos gols, 40, e tomaram menos gols, 29, 55 de aproveitamento. Portanto, de novo, campanhas muito próximas. Muito, muito próximas. O jogo é muito... Nós vamos enfrentar amanhã um time muito parecido com a gente. A escalação do Avaí, eu vi por cima, nós temos Gledson, Edilson, Betão, Alemão na zaga, na frente o Bruno Silva como volante, o Copete na frente, Getúlio centroavante. É o time que a gente conhece basicamente, com alguns desfalques, alguns caras importantes no banco, como o Valdívia e Jadson. E o Guarani tem um time que a gente está sabendo de cor e salteado, com alguns machucados que nós vamos falar, e com um monte de gente pendurada. A preocupação maior, depois do jogo com o Avaí, é o que vai sobrar desse time para a gente poder enfrentar o Goiás num jogo tão decisivo quanto. Né? Mas isso é papo para depois. Amanhã nós vamos ter que estar no estádio lotado. Esse estádio lotado é o que vai ser combustível amanhã para a gente poder empurrar o Guarani nessa reta final. Vai ter que ser na marra, gente. Vai ter que ser no bafo. Nós temos machucado amanhã do time, dos jogadores que têm jogado, 3 caras importantes. Diogo Matheus, Rodrigo Andrade e Todinho. Então, o substituto do Diogo Matheus tem sido o Ludic. O Rodrigo Andrade,
vai ser e tem sido o Índio, né? E o Todinho vai ser e tem sido o Lucão. Nós temos um bando de gente pendurada. Então nós temos lá o Rafael Martins, o Ludic, Diogo Matheus e Samuel Santos, incrível. Os 3 laterais direito, os 3 estão com 2 amarelos. Carlão na zaga, Ronaldo Alves na zaga, Eliel, Andrigo, Sávio, Regis, Lucão, Maxwell. Todas essas pessoas. Do time que deve ser o time titular, que nós vamos falar daqui a pouquinho, 6 jogadores. 6 dos 11. Portanto, é torcer para que os mais relevantes não tomem cartão, e ainda mais, ou que os outros que não estão pendurados tomem cartão, ou que ninguém tome cartão, para que a gente vá contra o Goiás com um time mais equilibrado. E que a gente possa vencer. O jogo é muito importante. Se o Guarani empatar, vai ter que ganhar os outros 2 jogos. Se perder, praticamente dá adeus a essa corrida. Praticamente. Porque daí já não depende mais de si. Tá certo? Sugestão de escalação. Gente, hoje não tem muito o que inventar. Hoje é mais ou menos aquilo que todo mundo sabe, que basicamente é a repetição da escalação inicial que entrou contra o Brasil de Pelotas, na minha opinião. Rafael Martins, Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio, Regis, Sávio, Lucão, Júlio César. Esses são os 11 que devem entrar jogando amanhã. E amanhã vão estar lá. Vão ter que fazer muita força. Né? Tem algumas coisas que sim, a gente preocupa, além dos pendurados, né? O fato de a gente ter jogado há tão pouco tempo. Incrível, né, gente? O Guarani só vai ter um jogo amanhã. Guarani e Avaí. Depois o Guarani fica 9 dias sem jogar. Poderia jogar na segunda, vai ter vários jogos na segunda. Alguns jogos no domingo. O Guarani jogou na quarta. O próprio Avaí jogou antes, então ele vai ter mais folga. Não dá para entender essas tabelas. Por que não pegar os times que jogaram antes ou tirar, já que temos feriado, tirar os jogos do sábado e colocar... mas tem interesse da televisão, né? Mas por que só o Guarani? Hoje, a liderança da arbitragem lá, o Gaciba, foi desligado, depois de vários erros, mas os erros cometidos já foram, né? Em relação a VAR e tudo mais. Precisou alguns times grandes, entre aspas, serem, entre aspas, penalizados para acontecer isso. Enfim, parou a hora de chorar. Já era. Amanhã vamos estar lá, vamos empurrar, gente. Falta pouco, eu acho que dá, eu ainda acredito que dê. E não tem muito mais o que fazer, a nossa lição de casa a gente já fez. Está na hora apenas de a gente dar esse esforço final, a gente dar esse empurrão final. E eu tenho certeza que a torcida vai fazer a parte dela, né? Espero que o time também faça, tá bom? Gente, um grande abraço, até o pós-jogo, cruzar os dedos e muita sorte para nós, porque nós vamos precisar, vamos empurrar o time amanhã, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.